Olá! Hoje eu vim falar um pouquinho da minha trajetória em relação às minhas escolhas nutricionais. Uma grande amiga me fez essa pergunta, não, assim, ela queria mesmo saber sobre o que que eu acho de cada uma das minhas escolhas, o que eu achei de bom, o que eu achei de ruim e por que que eu venho trocando, né? Vamos lá. Em 2006 foi quando eu iniciei o protocolo Coimbra de altas doses de vitamina D, né? E com isso já vieram uma série de restrições alimentares por conta que quando você usa altas doses de vitamina D, existe uma preocupação com a questão da toxicidade dessas altas doses e eles retiram o cálcio da dieta. Ok. Juntamente disso, como era esse protocolo, dentro desse protocolo, o Dr. Cício ele trazia outros tipos de alimento que ele dizia que era neurotóxico. E eu também retirei na época, inclusive carnes vermelhas e, assim, no geral, as carnes feitas em altas temperaturas, ele dizia que liberava aminas, uma coisa assim, aminas heterocíclicas, algo assim, que já faz muito tempo que eu não vejo isso. E por conta disso seria neurotóxico. Assim como também na época ele colocou a banana, depois tirou a banana, e assim vai. E aí na época eu ficava à mercê um pouco disso, de tira e bota em relação à constituição daqueles alimentos, do que aqueles alimentos poderiam ou não causar em mim. Na mesma época também eu tinha um acompanhamento nutricional e começou a surgir a história do glúten, né? De ser inflamatório e tudo mais, para o intestino, bah. E aí eu tirei, assim, uma pausa, né? Um parênteses para o glúten. Eu nunca tive problemas com glúten. Não me sinto estufada, não tenho nenhum problema quanto a isso. Assim, né? Assim, eu não tenho sintomas nenhum quando eu faço ingestão do glúten. Mas como eu sei que o glúten é uma macromolécula proteica e essas macromoléculas proteicas elas não são digeridas completamente pelo nosso intestino, né? pelo nosso sistema digestivo. E elas acabam que podem trazer, sim, situações, assim, não só alérgicas, mas também podem, por exemplo, agredir a sua parede intestinal, né, causar uma maior desbiose ou até perfurar, né, o seu intestino, né, o leaky gut, né, que é a abertura das paredes do seu intestino. Então, eu também é uma coisa que eu fui aos poucos retirando, o glúten. Mais pra frente, eu já tinha tirado o leite, no caso, por causa do cálcio, né? E o leite e derivados também é um outro problema, que é a questão da caseína, que também é uma macromolécula proteica e que também tem os efeitos parecidos, porque a gente não consegue digerir bem, né, essas grandes moléculas e acaba que isso pode trazer vários transtornos pra gente, pro nosso sistema digestivo e depois pro nosso sistema total, né? É uma inflamação. Bom, eu tô olhando aqui pro lado porque eu meio que anotei aqui para não fugir muito. Só que assim, juntamente disso, eu sempre tive muitos problemas com a questão de uma constipação intestinal. E por conta disso, sempre foi assim, eu sempre tentei ficar mudando as estratégias e sempre pesquisei e fiquei em busca de ver situações que eu pudesse fazer para me ajudar, porque sempre foi uma questão muito séria em mim. Inclusive, a minha constipação, ela foi até um sintoma mesmo, prévio ao aparecimento mesmo dos sintomas neurológicos. Porque eu tinha, assim, na minha adolescência, eu tinha constipações de ficar 15 dias sem ir ao banheiro. E isso era muito sério, só que naquela época não era visto dessa forma. E a gente tentou lidar mesmo só cuidando do efeito, né, com laxantes e coisas assim, mesmo era muito desafiador, era muito constrangedor, era uma coisa que me incomodava muito. E eu, atualmente, acho que eu já falei até no outro vídeo, eu descobri que assim como a minha bexiga é neurogênica, o meu intestino também é. Então, em função disso, existe um delay ali, né? Ele tem uma dificuldade, às vezes ele funciona, às vezes ele não funciona, como se fosse assim, ainda mais que é um órgão, né, que é involuntário, né? Então, e fora isso, somando a isso, depois, por conta das minhas sequelas, eu ando menos, eu fico mais parada, então isso também contribui, né, para um intestino preguiçoso. E aí, pesquisando muito sobre isso, eu comecei a, sei lá, a buscar outras formas de eu poder
melhorar isso, né? E na época eu lembro que uma coisa assim que me marcou foi que eu vi que estavam começando a fazer transplantes de fezes. Uma coisa meio doida e tal, mas eu vi que eles buscavam quem eram as pessoas, os melhores doadores. Os melhores doadores eram pessoas que eram veganas. E aquilo me despertou, eu falei, por que tal? A questão da constituição da flora, né, bacteriana, do intestino e tudo mais. E eu já vinha estudando todo esse processo do intestino, a relação do intestino, do extravasamento, das doenças autoimunes e tudo mais. E fiquei curiosa, né? E como um processo natural, eu comecei a testar e ir eliminando, né? Eu já não comia muita carne por conta do protocolo Coimbra. Depois veio essa história e eu comecei a eliminar. No meio disso tudo, eu também comecei a estudar Ayurveda. A Ayurveda ela não preconiza o veganismo, mas ela diz que a carne ideal para você comer é de um animal selvagem, criado em pasto livre, assim o outro, que eram coisas completamente assim, às vezes não é acessível pra gente, né? Então, eu comecei a ver que existia situações, como eu poderia substituir essas proteínas e, bom, eu fui, né? Num primeiro momento, pareceu que tinha sido uma boa escolha. Assim, não é que eu me senti super bem, mas aquele estilo de vida estava interessante. Eu comecei também a cozinhar muito, fui descobrindo uma série de situações, assim, até mesmo porque naquela época eu estava muito envolvida com yoga, então as coisas convergiam para adotar esse estilo de vida. Mas de uma forma geral, assim, eu só fiquei 2 anos, tá? Sem comer carne. Eu acho que nem chegou isso tudo, porque eu ainda mesclava um pouco com ovos. Mas eu achei que isso foi, assim, pelo menos eu conseguia ver na minha pele, nas minhas unhas, no meu cabelo, na qualidade, assim, do meu tônus muscular, porque, assim, eu sempre tive, minha pele sempre foi bem grudadinha, assim, no meu músculo. E começou a ficar aquela coisa assim, começou a ficar de uma forma assim estranha, solta, comecei a ficar com flacidez e perdi muita massa muscular. Então assim, se eu já sou uma pessoa que não consigo ganhar tanta massa muscular em virtude das minhas sequelas que eu tenho, né, de locomoção e tudo mais, de não ter uma capacidade plena de fazer exercício físico como uma pessoa que está em saúde plena, né, saúde, né, que tiver saúde. Então, acabou que a coisa foi piorando, né? Coincidências à parte, eu comecei a ter muitas dores mesmo, assim, principalmente nas costas. Eu tive 2 processos de colapso. 2 não, esse foi só um. Antes eu tinha tido um. Aí eu tive um processo assim, de colapso que as pessoas chamaram de burnout. Teve gente que chamou de overtraining e tal. Até porque foi assim, um pouco depois da minha fase que eu tava nadando muito, que eu cheguei a ser atleta e tudo mais, mas essa época já foi um período posterior a isso. Bom, e aí estudando Ayurveda, comecei a fazer até pós-graduação e tudo mais, e sempre me falava assim, porque quando seu intestino funcionar, você vai se sentir melhor. E às vezes meu intestino funcionava um pouco melhor mesmo. Eu fazia vários processos, fazia oleação, fazia massagem, botava bolsa quente. Era uma coisa assim, eu vivia em função do negócio, sabe? E às vezes não funcionava, e isso era muito frustrante pra mim. E fora que assim, eu não conseguia ver nenhum tipo de melhora em termos assim de qualidade de vida, né? Que aí agora voltando lá atrás, que essa parte eu tinha que ter falado e não falei, que quando eu comecei o protocolo Coimbra, o protocolo me beneficiou muito, porque eu estava num estado assim, tinha acabado de sair de uma internação com uma aplasia de medula medicamentosa, eu não tinha qualquer tipo de perspectiva, eu já tinha todas essas sequelas que eu tenho atualmente, eu tinha caído, estava numa cadeira de roda, e quando eu comecei a fazer o protocolo Coimbra, ele me trouxe assim uma nova chance de poder me formar, que eu me formei. Nesse meio do caminho eu passei no concurso, nesse meio do caminho eu fui atleta de natação, né? Eu consegui assim ter autonomia, né? Tipo assim, coragem, autonomia, força e disposição para morar sozinha.
Então, realmente, assim, o protocolo Coimbra me ajudou muito. Mas como eu já iniciei com muitas sequelas e com uma série de situações, eu acho que também conta a minha questão psicológica, né, assim, que de talvez não saber lidar, assim, com o estresse e tudo mais, de como eu lido com isso, o que eu faço com isso, né, que também é um outro desafio da minha vida. Eu não fui uma pessoa que fui totalmente beneficiada no sentido de ficar curada, né? E de voltar toda a minha vida normal. Não voltou. Quem me conhece sabe de todas as minhas dificuldades, da minha dificuldade de locomoção, eu ando com apoio. E eu vivo assim, com estímulos, né? Com fisioterapia, com musculação e fazendo tudo para eu poder resguardar essa, assim, a autonomia que eu tenho. Né, a autonomia que eu tenho, eu tento resguardar, né? Vamos lá. E aí, agora voltando para o Ayurveda. Aí lá no Ayurveda, quando eu comecei a estudar, a pós-graduação até era de 2 anos, eu já estava super envolvida com isso. Eu optei por isso por conta de uma pessoa que se deu muito bem com a Ayurveda, que conseguiu uma cura, né, com esse processo, que é a Laura Pires, muita gente conhece. Eu li o livro dela, depois comecei a segui-la, e depois eu comecei a estudar não só com ela, mas com outras pessoas, e achei que poderia ser realmente um caminho. Eu fazia todos os processos de detox, eu fazia tudo que assim, tudo possível, né, mas não necessariamente eu me sentia bem, assim, não tinha situações que eu me sentia bem. Não é que eu não sentia situações que eu não me sentia bem, mas, assim, dentro do total, eu não estava bem, né? Eu não, assim, quando eu falo que eu não tô bem, é porque eu não tenho energia para eu conseguir dar conta da minha rotina. Então, e o que eu busco é isso. O que eu busco, assim, principalmente, obviamente, que eu gostaria muito de estar curada, de não ter mais nada, não sentir mais nada. Mas o mínimo, assim, para eu dizer isso tá dando certo ou isso não tá dando certo, é quando eu tenho uma qualidade na minha vida dentro das minhas limitações. Então eu preciso ter energia. Eu preciso ter energia para trabalhar, eu preciso de energia para fazer meu exercício físico, né? Eu preciso ter energia para cuidar de uma coisa ou outra aqui na minha casa, de poder fazer as coisas, né, com prazer, né? Não só com dificuldade, com peso, com fadiga, né? Então vamos lá. E aí, dentro desse processo de estudar Ayurveda, eu me decepcionei, sabe? Porque eu fazia tudo, né? Tudo e mais um pouco, porque eu sou, quem me conhece sabe que eu sou, assim, bem rígida, eu sou bem determinada. E eu não tava vendo, assim, falei assim, poxa, mas então por que eu não tenho esse outro resultado? Por que não acontece assim, assim, assado? E no fim das contas, puxaram para uma situação de karma, que era meu karma e tudo mais. Só que assim, pra mim aquilo ali foi assim, falei, gente, não é possível, eu a situação não pode ser assim, tem que ter uma saída. Aí eu fiquei muito frustrada e abandonei. E aí, só que ao mesmo tempo, eu tinha conhecido uma fisioterapeuta e eu estava fazendo ozonoterapia, fazendo algumas coisas, já estava começando um pouco a estudar mais, enveredar para um outro lado, né, de conhecimento, e ela me apresentou uma outra pós-graduação, que era uma pós-graduação em terapias integrativas com a Nova Ciência, Fernanda Bem, que eu resolvi me inscrever por tudo que ela foi me falando, por tudo que eu estava aprendendo ali. Eu também já estava fazendo terapia neural, e fazendo algumas coisas de biorressonância. E aí eu achei interessante aquilo e quis me aprofundar para ver o que eu podia fazer para aplicar isso na minha vida e, quem sabe, ajudar as pessoas. E aí essa pós-graduação realmente ela mudou a minha cabeça, assim, né? Em relação a muitas coisas, e principalmente em relação a diversos multifatores que podem contribuir para o seu adoecimento. Assim, apesar de que assim, o conhecimento que eu tive no Ayurveda tenha sido brilhante, é maravilhoso, assim, todo o processo, toda a filosofia, toda a forma que eles escolhem determinados alimentos, né? Bom, eu achei maravilhoso, gostei muito. Nem tô conseguindo falar aqui, porque realmente eu nunca mais visitei esse estudo, mas foi uma coisa que me agregou muito, porque também eles não encaram só o corpo físico, né? E existe uma conjugação também, né, do corpo espiritual e tudo mais. Então, achei muito interessante.
E aí, nessa outra pós-graduação, eu também tive a oportunidade de estudar outros tipos de alimentação, né? Às vezes ligados a doenças metabólicas, ou estratégias para o autismo, para depressão. E existia uma série de fatores ali que eu fui estudando, e de toxicidade, né? E tentei também entrar nisso, comecei a fazer tudo, comprei os aparelhos, fazia todo o processo de detox, fazia tudo que você possa imaginar. E também, da mesma forma, assim, eu falei, caramba, acontece com todo mundo, não acontece comigo de melhorar, né? Mas uma coisa, assim, que foi muito forte pra mim, foi quando eu fui num congresso, essa pós-graduação, e eu fiz uma série de exames lá, né, que já tinha um pessoal bam lá, fazendo e tudo mais. E aí, uma das pessoas falaram que eu tava com muito fungo. E aí eu pensei, gente, mas com certeza isso veio da alimentação que eu fiz, né, quando eu fui vegana, que eu comia muitos leguminosas, né, grãos, muito carboidrato, assim, me entupia de carboidrato, porque a dieta vegana acaba que você come muito carboidrato, né, e eu fiquei muito pressionada com aquilo me deixou bem assustada. E aí, além disso, dentro dessa pós-graduação, também falaram sobre a dieta do tipo sanguíneo. E eu também fiquei muito interessada, fui estudar, fiz cursos, achei aquilo fenomenal e tudo mais. E comecei a aplicar em mim, né? Assim, comecei a aplicar em mim alimentação pro meu tipo sanguíneo, né? Achando interessante aquilo, assim. Mas no final das contas, eu vi, assim, principalmente quando tinha alguns amigos meus que pediam para eu ajudar e tudo mais, todo tipo O sempre falava, pô, Juliana, comecei a fazer isso, aquilo, outro, e fiquei bem. E o tipo O é o tipo que pode comer carne. Eu falava, cara, que coisa, né? Mas como é que pode ter uma resposta assim, tão boa, tão rápida, né? Ficava meio impressionada com isso, assim, né? E eu resolvi fazer uma consulta com a professora desse curso, que é uma pessoa uma portuguesa, eu acho, acho que ela é portuguesa. E ela trouxe isso para o Brasil e tudo mais, não sei o quê. E fiz lá uma consulta com ela. E ela veio com uma proposta que meio que me assustou, porque ela veio com uma proposta trazendo uma dieta low carb. Aí eu, que interessante, me explicou lá os motivos pelos quais estavam vindo algumas pesquisas falando da questão de tratar doenças autoimunes, né, não tendo mais esses picos glicêmicos, aquela coisa. Eu, que interessante, e comecei a estudar sobre isso. E quando eu comecei a estudar sobre isso, eu fiquei encantada. Além de ter todos os depoimentos que eu fui escutando, né, sobre isso. Aí depois eu descobri todas as toxinas dos vegetais, né? Então, assim, a gente às vezes fica achando que tá optando por uma dieta, né, só com vegetais, achando que tá tudo maravilha, mas não, né? Não é bem assim, né? E a coisa foi evoluindo, eu falei, poxa, então eu vou tentar uma dieta cetogênica, que era mais ou menos a proposta dela, né? E aí, com a avançada disso, eu comecei a estudar, comecei a ver muitos vídeos de pessoas relatando as melhores, né? É muito interessante, assim, o relato de pessoas com diabetes, com doenças, assim, mais ligadas à pele, né? E a doenças, assim, intestinais, né? Quando fazem a dieta carnívora, assim, ficam curadas, a pessoa não tem mais sintoma nenhum, fica muito bem. E isso foi me chamando a atenção, né? Eu não cheguei, acho que só uma pessoa, assim, que eu vi uma pessoa falando sobre a dieta carnívora com esclerose múltipla, mas foi pouco, e a pessoa era bem mais debilitada do que eu, mas ela teve melhoras. E aí eu fiquei muito curiosa, comecei a pesquisar mesmo a fundo, e aí juntando isso, assim, com essa questão dos fungos, porque assim, coincidentemente, nesse congresso, eu fiquei amiga, me aproximei de uma pessoa que dizia que fazia dieta carnívora porque ela tinha muita candidíase. Eu falei, caramba, que interessante. Mas faz todo sentido. Se eu tenho que eliminar tudo que gera fungo, né? Eliminar carboidrato para diminuir fungo, né? Para o meu terreno não ser mais fúngico. Cara, a dieta carnívora seria realmente a escolha para eu fazer, né? E aí foi assim, e aí eu meio que decidi. Então eu tava no início, assim, dessa mudança para uma cetogênica,
estudando sobre o assunto, pesquisando, entrei em grupos e tudo mais. E aí eu descobri descobri a carnívora também. Comecei a pesquisar, a ver vídeos, seguir pessoas que falam do assunto, né? E comecei a entender todo o processo, né? Primeiro que assim, se você for pensar na dieta carnívora, só dela ser carnívora, ela já elimina uma série de alimentos. Só dela eliminar esses alimentos já te traz benefícios, né? E a questão dos vegetais, além de, assim, da questão, se a gente for pensar na toxicidade, também tem a questão dos... como é que é o nome, gente? Um negócio lá de mata bicho. Esqueci agora, não tá vindo na minha cabeça. Ih, caramba, esqueci agora. Mas os produtos químicos que são colocados, né, para não matar, como glifosato e outros. E do tanto que isso faz mal também. Então, quando você faz a dieta carnívora, já tem esse benefício da eliminação. Segundo, tem a questão da nutrição em si, né? Se a gente for para pensar, nossas células são formadas de gordura e proteínas. Então, quando você dá a carne para ela, né? Quando você se alimenta com carne, as suas células vão também estar bem nutridas, bem alimentadas, né? E num terceiro ponto, tinha também em relação a essa questão de eu conseguir entrar em cetose, né? Então, é muito mais fácil você entrar em cetose fazendo uma alimentação mais carnívora. Bom, aí no meio disso tudo, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que eu não falei. Mas acho que é basicamente isso, já passou 20 minutos. Desculpa aí se eu fui lá e cá. Mas, então, aí atualmente, o que eu faço? Eu acredito muito na estratégia carnívora, tanto para a questão também muscular, porque assim, para aumentar meu aporte proteico, para eu poder ter mais músculo, eu vejo assim diferença no meu cabelo, eu vejo diferença nas minhas unhas, eu vejo diferença até assim na minha pele também, com essa alimentação. Na época que eu era vegana, eu fiquei até meio cinza, assim. Então, eu acho que hoje em dia parece que assim, você fica com mais vício, sabe? Você fica com... Eu não sei explicar, mas as coisas... É como se fosse assim, você está se alimentando daquilo que o seu corpo precisa, né? E é isso. Então, sobre como eu estou me sentindo. Eu não posso dizer assim, a dieta carnívora foi perfeita, agora virou a chave e tudo mais. Não, não é isso, né? Mas é uma dieta que me permite ficar mais em jejum, e o jejum me faz muito bem. Quando eu tô em jejum, eu fico super bem. Agora, né, no outro vídeo eu comentei sobre a questão do equilíbrio que eu tive que fazer para conseguir meu intestino funcionar, e meu intestino tá funcionando, né? Porque às vezes a pessoa fica com medo com a dieta carnívora, a dieta carnívora não tem fibra. Primeiro, assim, fibra não é essencial. Ela até pode ajudar um pouco com o seu intestino para a questão do bolo, mas também muita fibra não é bom. Então, no meu caso, quando eu fazia a dieta vegana, era muita fibra. Então, eu ficava com uma barriga imensa. Eu tava magérrima, mas eu ficava com uma barriga imensa, assim, de inchada, de tal. E fora que eu não conseguia dar vazão àquilo que estava dentro de mim. E você fica com muito resto dentro de você. Na dieta carnívora, você não tem tanto resto, né, de comida, de alimentação. O bolo alimentar ele é formado, na maior parte, por essas fibras e por bactérias, né? E a carne, ela é totalmente digerida no seu estômago, não é nem no intestino. Enquanto esses vegetais, eles são digeridos no seu intestino, a carne é totalmente digerida no seu estômago. Então, é comum você diminuir a quantidade de fezes. Mas no meu caso, como eu expliquei no outro vídeo, eu precisei fazer um equilíbrio aí. Então, eu coloco um pouco de fibra para poder me ajudar nesse peristaltismo. E eu acho que cada um tem que ir encontrando a sua melhor versão. Até porque, como a dieta carnívora ela tem muita gordura, isso também facilita você ir ao banheiro. Então, quem vai muito ao banheiro, às vezes, no primeiro momento, pode até ficar com cocô mole, coisas assim, né? Porque usa gordura, e a gordura também auxilia. Então, eu acho que, assim, não existe uma solução única para todo mundo. Acho que cada um tem que ir se conhecendo, se entendendo. Quando sua dieta está mais limpa, você consegue identificar o que te faz bem e o que não te faz bem, né? E eu sempre falo, assim, sobre... o que eu faço dentro das minhas escolhas, eu tento dar o mínimo de trabalho possível para o meu organismo, porque se ele já tem uma dificuldade para trabalhar, eu tento dar para ele o que é mais nutritivo, o que é mais limpo, para poder o meu sistema imunológico ter que se desgastar com a minha digestão, né? Porque o que acontece? As pessoas acham que nosso sistema imunológico ele tá em todos os lugares.
Desculpa, mas não é assim, né? O nosso sistema imunológico é um só. Então, quando você tá digerindo, ele vai para lá. E aí ele deixa de estar consertando, fazendo alguma coisa importante em outros lugares, né? E quando você come, assim, mais hoje em dia, que assim, acho que praticamente todo mundo tem um leaky gut, né? Que as paredes do intestino estão abertas, então você tem um extravasamento do que você come para sua corrente sanguínea. Então você imagina, se isso acontece, o que você vai botar dentro de você, né? O nosso canal comum é a nossa alimentação. E eu, assim, eu penso assim, caramba, eu tenho que dar para o meu corpo o melhor para ele, o mais limpo possível, o mais puro. Claro que não é impossível ser totalmente, mas eu tento fazer escolhas para contribuir com isso, né? Para que eu possa não dar trazer tanto esforço para o meu corpo, né? E eu vou terminar aqui com uma frase que eu sempre falo, assim, eu nem sei se eu li isso em algum lugar, né? Devo ter lido, né? Falando o seguinte, porque assim, eu acho que quando a gente é saudável, né, a gente tem a opção de fazer escolhas. A gente pode escolher, né, o que a gente pode ou não pode fazer. Mas quando a gente adoece, não tem mais escolhas. Não tem escolha, né? Então, assim, esse é um convite para você. Se você não tem saúde, pode ser uma terapêutica que você possa pensar, quem sabe? Porque hoje em dia, né, a gente tem tantas pessoas com doenças metabólicas, com a questão, né, com insulina resistente né, e a dieta carnívora é um espetáculo quanto a isso. Por exemplo, a minha insulina é 1, né, a minha hemoglobina glicada é 4,7%. Eu nunca tive problema com isso, mas automaticamente a coisa já vai diminuindo, não tem como. Né? E aí a preocupação, mas aí com a dieta carnívora, aí já vou começar a falar da dieta carnívora mais, né? Com a dieta carnívora, como é que você vai fazer sem glicose? Primeiro, assim, glicose não é essencial, até porque o nosso fígado produz glicose se a gente precisar, a glicose necessária para o nosso cérebro, né? E a gente você vai começar a usar a sua fonte de energia, ela vai mudar, ela vai ser a gordura. E que, como eu já falei também no outro vídeo, ela é muito melhor. O corpo, ele gosta dessa energia vinda da gordura. Então, assim, isso é um convite para as pessoas que às vezes estão pensando, será que eu devo ou não experimentar a dieta carnívora? Apoio, se precisar de dicas, conta comigo. Eu vou ver se eu consigo fazer vídeos menorzinhos, com algumas coisas assim que vão me trazendo, que algumas pessoas vêm, me perguntam e tal. E é isso. Então, se você tem saúde, você tenha um poder na tua mão de poder escolher, né, o que você quer fazer por você, né? E eu acho que a questão da nutrição é muito importante, porque é o nosso canal com o mundo externo. E a gente depende disso para sobreviver, né? De se nutrir. Então, pensem nisso e espero que gostem desse vídeo. Qualquer coisa, me mandem perguntas, porque assim, com perguntas, aí eu me incentivo mais a falar um pouquinho. E espero que tenha ajudado vocês, tá bom? Um beijo!